Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula de teoria atômica. Eu quero só destacar, né, antes da gente começar, que a gente vai falar um pouco nesse primeiro momento dos modelos atômicos, porque depois a gente vai abordar o que se conhece de mais moderno, né, nessa teoria de como que o átomo se organiza, como é que a gente estuda as propriedades e tudo mais. Mas para a gente chegar lá é bom a gente conhecer o processo, né? Então, destacando que a gente tem nomes famosos, eu deixo aqui alguns, né? Demócrito, Dalton, Rutherford, mas a gente sabe que não foram só eles, né? A gente tem aí uma construção de ciência e muita gente errou para que esses nomes pudessem ter conseguido sucesso nas teorias e terem ficado famosos, né? Tanto quanto hoje a gente tem aí vários estudos e dentro desses estudos, para que haja um acerto, a gente tem muitos erros, né, acontecendo. Então, desses nomes, é importante que a gente comece falando de uma época bem antiga, lá da Grécia Antiga, né, 460 a.C., onde a gente teve o nome de Demócrito, que era famoso por ser o filósofo que ri. Então, se vocês derem um Google aí no nome dele, vocês vão ver que ele está sempre rindo, né? Mas o que ele fez, né, para a teoria atômica? Qual a importância dele? Ele foi a primeira pessoa a se manifestar quanto à composição da matéria numa época onde a gente sabe que difusão de conhecimento era pela fala, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Então, o que ele fez? Ele constatou que existia a composição da matéria através de partículas indivisíveis. E aí ele deu um nome nessas partículas indivisíveis de átomo. Então ele compôs mesmo pela teoria dele. A de negação, não, né? E tomos de partes. Então ele disse que o átomo não era possível de ser dividido em partes. Aí a gente dá um salto, né, na teoria de Demócrito para chegar em Dalton. Ó, de novo, é muito tempo, teve muita coisa, mas a gente está falando de momentos pontuais, só para a gente entender aí um pouco do contexto. Século XVIII, século XIX, onde Dalton efetivamente trabalha com essa ideia de átomo indivisível, complementa com ele sendo indestrutível e dá alguns exemplos palpáveis para o que se conhecia na época como matéria, né? Como elementos químicos. Então, ele propõe que, por exemplo, a gente tem aqui átomo de oxigênio, átomo de nitrogênio, azul e alaranjado. Eles eram diferentes entre si, não poderiam se transformar um no outro, mas a sua combinação era possível para formar todo o restante da matéria que a gente conhecia, então para formar as moléculas. Isso aqui a gente usa até hoje, né? A gente sabe que a composição dos átomos, claro, não é uma coisa tão simples, mas ela resulta na composição aí, na formação de matéria, de moléculas que a gente conhece. Essa transformação de um átomo em outro, hoje em dia a gente sabe que ela é possível, né? Então, com as descobertas, a gente sabe que isso é palpável de acontecer. Né? Então vocês vejam que tem coisas que são trazidas das teorias e tem coisas que caem por terra depois de algumas descobertas. Depois de um tempo a gente chega na teoria de Thomson, né? Aí já estamos falando do início do século XX, onde ele mostra partículas dentro do átomo. Então olha só, não era mais aquela esfera maciça, né? Aquela partícula que não tinha nada como ser separada. A gente tem espécies que são separadas e têm interação entre si. Então, qual que é a grande sacada aqui da descoberta dele? É ter partículas com carga negativa dentro de uma massa que ele chamou de carga positiva. Tá? Então, o exemplo, né, a teoria dele é feita uma analogia com um pudim de ameixas. Como no Brasil a gente não tem muito hábito de comer pudim de ameixas, talvez o exemplo mais palpável para nós aqui seja o panetone, né? Que é o nosso doce mais conhecido e que se encaixa no modelo de Thomson. Como é que Thomson chegou a essa conclusão? Né, a essas conclusões, porque ele já mudou muita coisa da teoria de Dalton, né, que vinha anterior a ele. Ele chegou através de um experimento chamado tubo de raios catódicos. Vamos tentar dar uma olhada em alguns conceitos, só para explicar um pouco esse experimento. Então, esse tubo era um tubo de vidro sob vácuo, né, então ausência de matéria aqui, submetido a uma DDP. Para quem não lembra o que é uma DDP, é uma diferença de potencial, ou seja, né, existiria uma carga negativa e uma carga positiva. Tá? Esse tubo era de raios catódicos porque raios saíam do cátodo. Então, quer dizer,
eram raios que possuíam majoritariamente ou exclusivamente cargas negativas, tá? E iam para o anteparo aqui no ponto onde existiam as cargas positivas, tá? Ou seja, se ele saía do centro da circunferência, chegava no centro da circunferência. A descoberta dele se deu quando colocou um ímã em algum dos lugares, né, desse tubo e viu que o raio, o feixe, né, aqui dos raios catódicos era desviado para esse ímã. Poxa, se ele sai de algum lugar com cargas negativas, né, então ele tem cargas negativas e é desviado pelo ímã, quer dizer que essas cargas negativas foram atraídas pelas cargas positivas. Então, existem agora diferenças de cargas negativas e positivas dentro dessa estrutura que é a estrutura atômica, né? Então, a partir desse experimento, ele conseguiu ver que era possível fazer esse tipo de analogia, esse tipo de análise, né? na estrutura geral do átomo. Daí a gente passa depois, né, passa por Millikan, né, um experimento onde ele utilizava óleo borrifado com, com incidência de raio-x para mostrar, né, que a incidência dava um desequilíbrio de carga nessas partículas borrifadas aqui e faziam com que elas não caíssem livremente, então que elas ficassem desaceleradas, que elas fossem atraídas pelo polo positivo, né? Mas o importante destacar aqui é o seguinte, por que a gente fala em borrifar óleo? O que óleo tem a ver com átomo? Todo o estudo do átomo foi feito com partículas muito pequenas, para ver o comportamento de tudo isso na menor partícula que se pudesse trabalhar. Então aqui o óleo borrifado, né, quando se borrifa a gente tem aí partículas minimizadas. Claro, não se tinha artifícios ainda para analisar o átomo de uma forma mais moderna ou mais palpável, né? Não teria como pegar o átomo, isso a gente sabe. Então, eles tinham que utilizar alguma forma de ter um modelo para se basear. Então, eles utilizavam, por exemplo, óleo borrifado. Mas a gente chega numa teoria bastante famosa, que é a de Rutherford, lá que a gente está falando ali quase lá no século XX já, né? Onde ele fez basicamente o quê? Incidiu partículas alfa. Partículas alfa são basicamente prótons e nêutrons, então nós estamos falando de partículas carregadas positivamente, que trombavam, né? Batiam aqui em uma folha, uma lâmina de ouro. Depois a gente estuda as partículas metálicas com mais calma. E o que acontecia? Quando ele batia, essas partículas alfa trombavam com essa lâmina, a maior parte delas continuava reto. Por que a maior parte delas continuava reto? Porque o átomo agora sabia-se que ele era majoritariamente vazio. Ou seja, dentre cargas positivas e negativas, a maior parte do átomo não tinha nada, né? Então, quer dizer, existia alguma coisa muito dispersa lá dentro, né? Beleza, mas se existia alguma coisa muito dispersa, onde que estava todo esse restante, né, do átomo? Aí começou-se a ver que várias dessas partículas, elas desviavam sua trajetória em vários sentidos e começou-se a estudar então que existia algum lugar desse átomo que fazia com que esse desvio acontecesse. Qual parte era essa? Ó, quando essa partícula vinha reto e passava por uma região do grande vazio, ela continuava reta, que era essa maior parte aqui. Quando ela batia, ela poderia ter essa sua trajetória desviada pouco ou muito. Isso significava que existia uma área de muita concentração de carga positiva. Então, descobriu-se que existia uma parte chamada núcleo, né? E esse núcleo consistia nas partículas positivas do átomo e também nas partículas neutras do átomo, né? Então, toda a massa desse átomo, tudo que era estudado como matéria densa, né, como parte consistente do átomo, era proposta que ficasse dentro desse núcleo, ou seja, nessa parte que fazia com que essas partículas alfa desviassem, né, sua trajetória. E qual que é o resultado de tudo isso? Que a gente passou a poder conhecer em detalhes a estrutura do átomo, né? Mas a gente ainda desconhece vários comportamentos. Então, até aqui a gente pode ter um modelo bem bonitinho de átomo, dizendo, existe um núcleo, existem elétrons, esse núcleo é concentrado, mas ainda ele está muito desenhado como matéria, muito desenhado como algo que pode ser pegado, pode ser mensurado facilmente. E a gente sabe que não é, né? Mas, a partir disso, a gente pode conhecer bem algumas propriedades que a gente usa até hoje e usa para organizar os átomos, que são o quê?
número atômico, número de massa, massa atômica, que tem relação com os isótopos, e aí a gente vai para uma imensidão de conceitos que a gente vai poder trabalhar com calma nas próximas aulas, tá?